E aí, pessoal, a discussão é quem será o sonho do tricolor, o jogador de nível mundial, quem é a surpresa positiva que Renato indicou na coletiva. E eu vou dizer por que a gente deve insistir em Douglas Costa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando que este canal tem de volta o OneXBet. Exatamente, jogos por todo mundo, você não pode deixar de fazer a sua fezinha. OneXBet. E quem colocar o código promocional Cidade Dias, não esqueça, Cidade Dias, recebe o dobro do que você depositar. Ou seja, não perca esta oportunidade. Está aqui no link da descrição do vídeo e também no primeiro comentário. O OneXBet é a pedida. Cidade Dias dá essa moral. Gente, ontem o Grêmio fez uma partida utilizando os meninos. Depois do jogo, o técnico Renato disse que tem uma surpresa importante. Se a gente buscar isso um pouco no passado, a gente vai ver que o presidente Romildo colocou que o Grêmio está atrás de um jogador em nível mundial e deixou todo mundo muito ansioso. E o Douglas Costa tem uma outra manifestação. Ontem, mais uma vez, numa live, deixou transparecer, eu quero voltar a jogar com a 7, a histórica e tal. Ele nunca deixou de dizer que é gremista. E eu vou fazer esse comentário aí em cima exatamente por que não se deve desistir de Douglas Costa. A gente sabe que os valores são grandes, sabe? A gente sabe que é difícil contratar um jogador desse nível, sabe disso. Mas eu vou pegar dois pontos aqui. Léo Chu jogou ontem pelo time que venceu o Esportivo. E fez o seguinte postagem no Twitter. Hoje passou um filme pela minha cabeça. Realizei o meu sonho e do meu avô ao estrear pelo profissional do Grêmio. O menino que não tinha nem chuteira hoje joga em um gigante do futebol brasileiro. E aí uma foto com a camisa do Grêmio. Em seguida, também no Twitter, na verdade uma entrevista, o Lucas Araújo, volante, que ontem fez o segundo gol. Esse gol é para toda a minha família, meu primo e meu irmão, que infelizmente nos deixou no início da pandemia. Por isso eu fiz essa camisa. Esse gol é para ele, é para eles. Estou muito feliz por estar há 9 anos no Grêmio. O que isso quer dizer? E por que a relação com Douglas Costa? Porque Douglas Costa vem exatamente do mesmo lugar que esses meninos aqui. Douglas Costa foi criado no Cristal, jogou em Eldorado, virou ídolo mundial, jogou também pouco tempo, mas jogou também no principal do Grêmio, mas virou um ídolo mundial e nunca esqueceu as suas raízes. Quando eu insisto nas questões relacionadas ao DNA do Grêmio, eu estou falando sobre isso. E eu não quero aqui ser preconceituoso com contratação, não é isso. Jeromel é um jogador que veio aqui e fez a vida, Michael evoluiu muito aqui, e nós temos tantos, o Kahneman, muitos jogadores que têm história aqui e que não necessariamente nasceram dentro desse berço tricolor. E eu não estou muito preocupado com isso, porque eu sei que isso acontece. Mas nós estamos indo de uma série de contratações que não deixam legado para o Grêmio. E quando a gente fala em DNA, a gente está falando exatamente nessa relação. Ah, mas o Douglas custa muito caro, César. Custa. Assim como outros grandes jogadores custam caro também. Se tu faz uma opção por um ou por outro, faz a opção porque tem afetivamente alguma relação mais forte contigo. O que esses meninos nos mostraram aqui é que eles têm gratidão por onde eles passaram. E isso a gente vê no Douglas Costa, a gente vê no Rafael Carioca. Gratidão por esse processo. Por estar dentro de um lugar que eleva eles, que coloca eles em um outro conceito. Quando eu vejo, por exemplo, mas os valores são absurdos. Nós temos que construir isso. Mas o Grêmio e a força do Grêmio talvez seja construir isso também. Nós estamos vivendo um período em que, e é preciso falar também no campo do marketing, onde existe uma certa desilusão hoje, por exemplo, com a volta do futebol com o torcedor. E nós temos, em razão disso, muita dificuldade em manter um quadro social. E quando se tem essas relações que tu consegue juntar a afetividade com a força e a paixão de cada um, tu aproxima o torcedor do clube.
O que aconteceu com o Léo Chu, o que aconteceu com o Lucas Araújo, o que aconteceu com esses meninos ontem, aproximaram o torcedor. A forma como o Renato se comunicou, aproximaram o torcedor. E por isso é que eu insisto para não se desistir da ideia do Douglas Costa. Por quê? Porque conceitualmente é o que o Grêmio precisa para aproximar de vez o torcedor que estava de fato incomodado, que viu jogadores como o Thiago Neves vir aqui tentar dizer o que tinha que acontecer, como o Diego Tardelli e como tantos outros que tiraram o espaço dos nossos meninos e deixaram com que o ambiente do Grêmio se separasse do torcedor. Isso é fato. Isso é chato? É. Mas hoje nós estamos diante de uma relação um pouco diferente. E acho que nós, gremistas, sobretudo os dirigentes do Grêmio, precisam compreender exatamente esse ponto. Nós estamos perdendo sócio em razão de um problema maior, que é a pandemia e a falta de futebol. Mas nós podemos montar situações que agreguem mais, neste momento, a relação entre os ídolos do Grêmio, o clube e a gestão, e, sobretudo, quem mantém ela, que é a força do torcedor. Eu vejo com muita importância, nesse momento, algum ato pontual, algum ato neste sentido. Isso serve para o Douglas, isso serve para o Rafael Carioca, isso serve para o Marcelo Groy. O DNA do Grêmio tem que estar dentro do conceito. Depois de se buscar isso, se busca lá contratações que não necessariamente tenham raiz, mas que tenham vontade de crescer. Tenham o Grêmio como uma forma de crescimento na carreira. A gente fala muito, no futebol se faz muito a frase, esse corre atrás do prato de comida. É uma figura, é uma figura de linguagem? É, mas tem realidade. Por quê? Porque o nome disso é vontade de, é ambição, é buscar algo mais. E às vezes esse modelo, sobretudo esses jogadores assim, o sujeito veio da China e já está milionário, ele veio pelo contrato simplesmente. E o que a gente precisa hoje é de ambição, de relação com a camisa do Grêmio, com a força da camisa do Grêmio. E me parece que a partir daí a gente vai evoluindo para conseguir chegar num ponto importante. Esses episódios têm mostrado exatamente isso. Eu estou encantado com a relação do torcedor com essas contratações. Por quê? Porque eles entendem a força do DNA do Grêmio, do gremista, do ser gremista. Algo que o Douglas Costa demonstra sempre, algo que o Groy demonstra sempre e algo que parece o Grêmio começa a entender a necessidade de se fazer valer. Os meninos ontem deram demonstração de gremismo, de gratidão ao Grêmio e isso nos encanta. Tomara que o Grêmio não desista do Douglas Costa e que se busque uma solução para tentar contratar o menino. Por quê? Porque ele vai voltar para sua casa e ele gosta muito daqui e isso também nos conforta. Me parece que essa é a relação mais importante que a gente possa criar entre o Grêmio, a gestão, os jogadores e, sobretudo, a torcida, que é quem alimenta tudo isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.